Boa noite, senhoras e senhores, todos preparados para embarcar nessa live, que não vai ser fraca não. Hoje teremos a fonoaudióloga Gabriela Sóstenes. Vai ser um prazer conversarmos sobre a importância da voz na comunicação e os seus cuidados. Boa noite, Gabriela. Já vou te colocar, tá? Deixar o pessoal ir entrando também. Olá, Oi, boa noite. Renata. Boa noite, tudo jóia? Maravilhoso, melhor agora com você. E o áudio tá bom? Seu tá, o meu tá bom também? Tá jóia. Muito bom. Boa noite, Gabriela. O pessoal tá entrando, mas a gente já vai conversando, Já vai porque falando. Muito bem, obrigada, Renata, pelo convite. É um prazer conversar com você. prazer é todo meu. Na verdade, já admiro seu trabalho, já faz tempo. E, enfim, quem sabe depois dessa live eu vou lá procurar você para me ajudar também. Eita, fala super bem. Eu acho que é de família, Mas, porque o Renatinho fala super bem também. não, com Seu certeza. irmão, né? Minha mãe também tem uma boa. Minha mãe sempre gostou muito de falar, ela também era médica. Tinha Sua sempre mãe é ela. médica também, não é? Ela está afastada agora, mas ela sempre deu aula, palestras, entrevistas. Eu que nunca achava enfim, nunca tinha treinado, olhado para esse lado. E realmente eu acho que é até interessante a gente falar disso aqui, que às vezes a gente nem imagina habilidades que a gente possa ter ou possa desenvolver mesmo, né? Aham. Eu Então eu já acabei assisti várias descobrindo. entrevistas suas na TV. Mas há sempre algo que a gente possa aprender, né, Gabriela? Então, quem sabe? É melhor ser um fone. Então vamos lá, o pessoal está entrando aí. Então, a ideia é a gente falar da importância da voz, né, na comunicação e também de seus cuidados. Eu recebi algumas perguntas e algumas dúvidas do pessoal que é profissional da voz, principalmente professores, sobre algumas orientações, que às vezes o professor não se sente tão profissional da voz e às vezes vai pensar nisso quando já tem Nossa, um e é o que é problema. mais profissional da voz, é o que usa mais a voz, né? Às vezes usa nos três horários. É verdade. Mas às vezes a forma que entra na profissão, enfim, aí não lembra muito disso, não dá essa atenção Isso, devida, às vezes diferente de outras profissões que você já associa mais. E aí, enfim, são os que mais é. são acometidos de problemas, né? O que tem mais problemas de voz são os professores, exatamente. Mas vamos lá, vamos falar primeiro um pouquinho de você. Queria que você se apresentasse aqui para o pessoal, para quem não lhe conhece ou para quem já lhe conhece, falasse um pouquinho sobre você, sobre a sua escolha para atuar nessa área, onde que você trabalha. Então vamos lá, lhe conhecer melhor. Então, eu sou do Recife, né? Fiz faculdade lá. E na época que eu fiz faculdade, eu tive mais oportunidade de atender mais pacientes de voz. E me encantou muito a área de voz, Renata, porque é uma área assim, mais objetiva, é mais prática, os resultados são mais rápidos, geralmente, né? E aí me encantou muito, porque eu sou uma pessoa mais prática e tudo. Na faculdade também eu gostava muito de audiologia, as duas áreas mais práticas, né? E aí fazia um estágio de áudio no Hope, que é o Hospital de Olhos de Pernambuco, que tem a parte de otorrino e tem a parte de oftalmo. E lá no Hope eu percebia que não tinha a parte de áudio, as fonoaudiólogas já estavam completas. E aí não, então eu acho que meu sonho era trabalhar lá, porque era uma grande equipe, é uma grande equipe, com mais ou menos uns 20 otorrinos na época. E aí eu sugeri ao meu chefe na época de montar um serviço de voz. E aí, quando eu me formei, montei o serviço de voz lá, comecei a atuar. Lá também tinha um curso de especialização em otorrinolaringologia.
e a gente trocava muito. Então, foi um aprendizado imenso para mim, porque eu tive a oportunidade de dar aula no curso de especialização, que era da Estadual de Pernambuco, que rodava lá, com o professor Milton Souza Leão. E as cirurgias eram feitas lá no Hope mesmo. Eu tive a oportunidade de assistir várias cirurgias de laringe. E, assim, sempre na área de voz, né? Nessa área de estética também. E aí e fiz especialização nessa fase, que eu fiquei 7 anos mais ou menos no Hope. Nessa fase eu fiz a especialização em voz. Surgiu o concurso aqui em Maceió para professor efetivo, para professor substituto. Aí eu fiquei vindo para dar aula aqui e aí ficava indo e voltando para o Recife. Aí surgiu para efetivo e aí eu tive que optar entre deixar o Hope e ter a estabilidade e também por ser professora, que eu gosto muito de ensinar. Na época também consegui trabalhar como fonoaudióloga da TV Gazeta, 2001, mais ou menos. E aí pesou essas duas coisas para eu me mudar aqui para Maceió. E fiz morada, agora adoro Maceió, não volto de jeito nenhum para Recife, só se tiver alguma coisa, né? Aqui também tive a oportunidade de começar a trabalhar no Analtoclinic, com os otorrinos, liderado por Dr. Marcos Mello, que eu sou muito fã. E também tem um curso de residência, né, que eu também tenho a oportunidade, muitas vezes, de dar aula, de participar das aulas. E aí, assim, sempre voz, sempre nessa parte de voz, de voz profissional. E agora eu saí da Autoclinic, já faz uns 3 anos, estou com o meu consultório lá um pouco maior, que eu posso atender cantores, atores, jornalistas, fazer media training. É um espaço mais que eu fiz assim com a minha cara, com a cara da minha profissão. Mas é isso, eu amo essa área, né? Porque é uma área que a gente tem resultados rápidos, mais objetiva, e é isso. Ah, que bom. Então, Maceió conquistou seu coração, né? E a voz também. Que bom. Então, me diga uma coisa, né? A comunicação é algo muito importante, né? Inerente a nós, seres humanos, e a voz faz parte e tem uma importância enorme nesse processo. Explica pra gente como que funciona a comunicação mesmo. Às vezes, no dia a dia, a gente se comunica tanto e a gente nem pensa muito nisso, né? E como que a voz entra nisso aí? Porque também existe a comunicação de pessoas que não falam, ou existem outros tipos de comunicação, né? Comunicação não verbal, né? A comunicação é muito importante e cada vez mais valorizada. Principalmente agora, na pandemia, Verdade. né? Então, saiu uma pesquisa, Renata, não sei se você viu, do LinkedIn, que das 10 habilidades, a comunicação está em primeiro lugar como a habilidade mais valorizada nas empresas quando vão contratar pessoas, né? Independente da área. Né? Então, as pessoas até se comunicavam, né, nas empresas e tudo, mas quando chegou agora esse mundo virtual que todo mundo teve que ir para a tela, né, do celular, teve que fazer as reuniões, dar aula e tudo, parece que a comunicação ela fica mais evidente. E a gente precisa ter uma melhor habilidade para no caso de um professor, segurar o aluno até o final da aula, né? Numa reunião, ter mais objetividade, mais, né? Então, você ter um foco maior, porque senão ninguém aguenta, porque só tem essa telinha, né? Só tem as expressões faciais da pessoa, né? Então, é diferente do presencial. O presencial até você aguenta uma pessoa que não é tão objetiva falando. Mas no virtual, se você não for rápido, então isso os gestores estão vendo que a pessoa realmente precisa ter uma habilidade maior, né? Recebo no consultório pessoas que chegam que às vezes perdem até na seleção de emprego, perde. Às vezes o currículo é muito bom, a prova teórica é muito bom, mas na hora de selecionar, que faz a parte prática, não se destaca bem, não consegue aprovação. Né? Então, pessoas de várias áreas, até de engenharia,
Outro dia recebi um rapaz engenheiro que perdeu algumas seleções pela dificuldade. Então, quantos advogados também que estão em concurso público, que chega na fase oral e não vai para frente, né? É reprovado na fase oral, passa em todas as fases, na fase oral, né? Não consegue, né? Êxito, né? Então, a importância de trabalhar. Para você se expressar melhor, expressar ideias, né? A voz, ela tem um papel muito grande também, né? Você tem a questão da comunicação não verbal, que tem um peso muito grande, mas a voz em si, ela também tem um peso grande. Por exemplo, uma pessoa que tem uma voz fraca, né? Fraquinha, baixinha, monótona, o que é que ela passa para o outro, né? Ela passa insegurança, né? Passa, às vezes, monotonia, né? Então, a gente vai assistir uma aula com alguém que fala bem monótono, bem fraquinho, dá vontade de dormir. Dá sono, né? Olha só, um tema aí, ó, sono. Exatamente. Uma pessoa que fala muito alto, né? Que não tem um controle da intensidade, porque para a intensidade você precisa ter uma noção do ambiente que você está, da quantidade de pessoas, da situação da conversa, né? Da situação, Da acústica, às vezes, né? A acústica do ambiente, às vezes é um ambiente que você fala baixo e ele já soa alto, às vezes é um ambiente que você tem que falar mais alto, você precisa, às vezes, mais microfone, enfim. E aí tem pessoas que não têm noção, falam alto em qualquer ambiente, em qualquer situação comunicativa. No enterro está falando alto, como numa festa está falando alto. Então, ou uma rouquidão, quem tem rouquidão na voz, passa o quê? Passa que está doente, passa que está com falta de energia, né? Outras que falam mais agudo, mulher com uma vozinha mais aguda, passa o quê? Infantilidade, insegurança, né? Então, tudo isso a fonoaudiologia pode trabalhar, melhorando todos esses aspectos, né? Com os exercícios, com orientações. Às vezes a pessoa nem sabe, né? A minha voz é assim, eu nasci assim. Né? Mas não, pode melhorar e muito. Uma voz, a gente pode ter a fono tá aí para melhorar isso, né? Não só quem tem problemas, as pessoas acham que a fono é só para quem é gago, não é para quem troca as letras, e não é. Também a gente trabalha também com o aperfeiçoamento da comunicação, né? E a linguagem não verbal, como você falou, ela tem pesquisas que mostram que as pessoas, quando estão observando outra conversando, numa palestra ou numa entrevista, as pessoas às vezes prestam mais atenção na parte não verbal do que nas palavras proferidas pela pessoa. Né? Prestam mais atenção às expressões faciais, aos gestos, ao tom da voz, porque o tom da voz é um recurso não verbal, né? Então, às vezes, a gente pode dizer, eu não tenho problema com você, mas aí o meu olhar não está olhando no seu olho. Uhum. O meu corpo está desconfortável. E aí a pessoa acredita mais no não verbal do que propriamente na palavra que foi dita. Eu não tenho problema com você. Mas o seu corpo... A mensagem que foi a não verbal, né? Mesmo você falando outra coisa, né? O tom da sua voz, né? Então, às vezes é de ironia, às vezes é de, sei lá, meio triste, de tristeza. Então, o que as pessoas acreditam é no não verbal. Então, o que é que acontece muito, que aparece? Então, muitas pessoas, quando vão gravar vídeos, fala de um assunto até sério, mas falam sorrindo aquele assunto sério. Então, estou falando de um assunto bem sério, né? Falando do Covid, das mortes do Covid, para lá, com ar de sorriso na boca. Né? Então, isso, né? Como é que pode? Ou o contrário, eu estou falando de um assunto bem alegre, descontraído, com uma cara fechada.
né? Então, um exercício que eu faço muito com os meus repórteres e com os meus clientes é tirar o som da voz e Dublar, né? observar, Fica como se né? fosse só. Observar, será que realmente esse assunto que você está falando, você realmente, pela sua expressão facial, você está passando verdade? Não, você está falando de um assunto triste, por que essa cara de sorriso? Ou então você está falando de uma festa, de um. E essa cara tão triste? Então, tem pessoas que falam tudo, qualquer assunto, tudo do mesmo jeito. Então, a fonoaudiologia pode trabalhar também isso, essas expressões faciais, os gestos precisam ser coerentes com o que você fala, né? Então, o ideal é que você gesticule no momento da ênfase. Quando você vai enfatizar uma palavra, você vem com o gesto ele precisa ter a ver com o que você está falando. Se você está negando, um gesto negativo. Se você está afirmando, um gesto afirmativo, tá? Se você está falando do passado, o gesto passado. Futuro, tem gente que fala amanhã e faz um gesto para trás. Né? Então, o gesto ele precisa estar casadinho com a sua fala, nem tão muito, nem tão em excesso, nem falta. A ausência de gesto também Fica causa uma estranho, né? monotonia, fica aquela pessoa apática, né? É como se ela não tivesse energia. Então, não sei qual é o pior, se é a ausência ou se é o excesso. O excesso também é muito ruim, porque aí desfoca do conteúdo da mensagem. É Não é? verdade. É interessante isso que você está falando, porque então você trabalha, além da voz, né, as expressões, Isso, né? A linguagem, isso, o que é que a pessoa quer isso. passar, né? E isso é muito Isso, a gente interessante trabalha a todo, comunicação né? no todo, né? Toda a sua comunicação, suas expressões faciais, seus gestos, sua postura, né? Então, pessoas que têm uma postura, né? Os ombros curvados para frente, aquela coisa que passa desânimo, passa insegurança às vezes, essa postura, falando com essa postura aqui, né? Então, a postura, o caminhar. Às vezes um caminhar, um repórter caminhando, então a gente trabalha tudo isso, porque até o caminhar, se você não caminha, vai chamar mais atenção do que do que a mensagem que você quer passar. O professor também, né? Ele tem muito ali espaço para se expressar, para caminhar. E uma coisa que eu vejo muito na área de saúde, principalmente, né? A gente trabalha com o corpo, às vezes, a pessoa está dando uma aula e gosta de exemplificar e apontando para o próprio corpo. Só que às vezes isso não dá certo, né? Dependendo da região que você vai falar, tudo. Então, tudo isso a pessoa tem que olhar. E às vezes a gente só percebe. É como você falou, a pessoa nasceu assim, né? Então não percebe como fala, não se vê falando. E às vezes se vê numa filmagem, meu Deus, eu faço isso, né? Então, Então, não deixa de a ser uma dica, forma de autoconhecimento. a dica que você falou da filmagem é muito importante. A pessoa que fala em público, que dá aula, que dá entrevistas e tudo, é importante fazer filmagem. Pedir para alguém e você se vê de fora. Quando você se olha de fora, você consegue ver as suas manias, né? E aí você consegue ir melhorando isso. Pode melhorar até sem fonoaudiólogo, só é controlando isso. É importante também você pedir a opinião de uma pessoa que você confia, que você tem intimidade, para observar também e olhar, né? É muito importante que o corpo esteja em conexão com a fala, com as palavras que você está falando. É verdade, essa pessoa para mim é o meu irmão. Eu nem pedia, né? Mas ele já provavelmente usou o que ele aprendeu com você. E o mais legal é isso, às vezes a gente se exige uma perfeição e a gente é passiva de erros ou de, enfim, Não, esquecer não, ou não de existe ninguém repetir. perfeito, Não não existe. existe. Não existe uma comunicação. Quem é aquele comunicador perfeito? Raro, né? Pois é. Todo mundo tem uma dificuldade, mas o que não pode é deixar oportunidades passarem.
Verdade. Muitas pessoas deixam de falar, de se colocar, de expor suas ideias, perde oportunidades no trabalho, de se destacar profissionalmente, porque fica lá com medo, né? Com receio de falar e termina perdendo, né? Então é enfrentar mesmo e se tem realmente uma dificuldade muito grande, procurar ajuda profissional. É verdade, porque tudo pode ser melhorado, né? A gente não precisa Isso. ser igual a ninguém, a gente só precisa ser o Não, melhor do que a nem gente igual já a tem, ninguém, né? nem querer ser perfeito, porque perfeição não existe, né? Isso é legal porque, compartilhando de mim, né, da minha experiência, eu não tinha experiência com nada disso e, enfim, realmente essa pandemia me estimulou a fazer mais lives e isso acabou me estimulando a aparecer em outros contextos e, como eu falei dessa questão da perfeição, cada momento que eu estou numa live ou numa reportagem, ou, enfim, me expondo, me comunicando, eu aprendo alguma coisa, porque eu olho para mim, como você falou. Então, eu vejo uma reportagem, nossa, eu estou repetindo muito tal expressão. Então, assim, na próxima eu já fico mais atenta, ou eu estou repetindo um gesto. Então, assim, mas de uma forma para que seja não punitiva, mas para melhorar mesmo, né? Tudo pode ser aperfeiçoado, né, Gabriela? Isso, você tem que olhar com generosidade para você, né? Como não Isso, existe perfeição, mas você pode ir tentando melhorar, sim. né? E aí alguém falou aqui que se sentia com a voz anasalada e que trabalhou Anísio Lima e que trabalhou com você e você fez ele tirar isso da cabeça e aperfeiçoou bastante a voz dele em pouco tempo. Então, às vezes, só em você conseguir treinar e mostrar à pessoa, né, como que ela... Isso. Anísio foi candidato a vereador. Ótimo, fala super bem. E não Que tinha nada maravilha. de nasalidade na voz. E aí me diga, a gente, né, nesse momento aí, principalmente da pandemia, os meios de comunicação virtuais aumentaram bastante e muitas pessoas sentiram mais necessidade de usar esses meios para se comunicar. Muitos usaram e, enfim, estão usando, estão se descobrindo e desabrochando, eu sou uma delas, e outros têm muita vontade, mas não se sente seguro, tem medo, não sabe como se portar nas câmeras, seja do celular, nas câmeras da TV, enfim. Então, assim, o que é que você poderia dar de orientação de uma forma bem geral mesmo para essas pessoas, além de, claro, em precisando procurar ajuda com a fonoaudiologia? Mas de uma forma geral, assim, de encorajamento para quem tem essa vontade. Eu até fiz uma postagem, né? Até o meu filho pequeno também ajudou, falando: você tem que fazer, tem que botar Seu a filho cara e é fazer, ótimo, porque eu se você ficar acompanho ele, acho ele aguardando o máximo. sempre, se a pessoa ficar aguardando uma oportunidade de quando vai sair perfeito, vai ser difícil, né? Como a gente estava falando, né? Mas a dica que eu dou é preparar a fala, planejar o que você vai falar. Pode ser qualquer coisa, pode ser até para falar de uma receita, não é? Ou sei lá, de uma coisa boba do dia a dia, mas se você planeja a sua fala, né? Como é que você vai iniciar, qual a mensagem você quer, saber sempre assim, qual a mensagem eu quero deixar, né? Qual a mensagem? Você responde essa pergunta. A preparação da fala é essencial. Quem não prepara a fala, chega de supetão, as pessoas percebem isso. É como se fosse um desrespeito com a pessoa que convidou, não é? Então, é importante você preparar a sua fala, planejar, estudar o tema, né? Então, geralmente, o que é interessante é você escolher o tema que você entende mais, que você gosta mais. Aí você vai falar, no início você vai falar muito melhor, né? Então, as pessoas que não têm essa habilidade, escolher um tema que agrade a própria pessoa e planejar a fala, estudar, fazer um roteiro, né? Então, eu digo sempre para os meus clientes: não escreva tudo, não decore a fala, porque o decorar a fala não fica natural. Todo mundo percebe quando a fala é decorada. A fala decorada é aquela coisa de escola que a gente. Então, não rola. Então, o ideal é que você seja espontâneo. Então, mas você precisa estudar, fazer esse roteirozinho com as palavras, anotar as palavras-chave e treinar.
treinar. Então, se a pessoa que não tem habilidade, treinar bastante, olhando no espelho. É muito bom, porque no espelho a gente vai melhorando as expressões faciais, ver o gesto, se está em excesso, se não está, né? Treinar. Depois que fizer tudo isso, você bota para gravar. E vai, deixa aí. Porque se for esperar um momento certo, aquela coisa perfeita, não vai ser, né? Uma outra coisa que a pessoa tem que ter em mente é o que é para quem você vai falar. Sim. Né? Pensar no público. Né? Então, você, doutora Renata, vai dar uma entrevista para a TV Gazeta ou para outra TV. Falei TV Gazeta porque eu trabalho. Ou para outra TV. Você tem que pensar que você não está ali dando entrevista para médicos. Sim. Principalmente, né, para otorrinos. Sim. Né, falando nomes específicos, que só otorrino, ou talvez o fonoaudiólogo, se ele trabalhar na área, Sim, entenda. Não é? Porque se não for da área, ou o médico, se não for da área da otorrino, pode ser que não entenda. Então, para quem eu vou falar? Eu vou falar para o povo em geral, vou falar para médico, vou falar para engenheiro, para fono, para dona de casa, né? Para o porteiro, para, sei lá, para todo mundo. Então, para pessoas que moram na cidade, pessoas do interior, né? Isso, e pessoas simples, pessoas, né? Então, eu não vou dar uma entrevista para. Não é no congresso de otorrino que eu vou participar. Então, minha fala, ela precisa ser para que aquela pessoa que está em casa, que não, a dona de casa, entenda. Então, eu tenho que procurar uma fala, uma linguagem a mais natural, a mais simples possível. Isso não é feio. Às vezes as pessoas acham que é feio, que vai passar que eu não sou inteligente. Não. As pessoas mais inteligentes conseguem falar mais simples. E outra coisa também, exemplos. Dar exemplos. Isso deixa a fala mais didática. Mais didática, o outro compreende muito melhor. Então, sempre pensar para quem eu estou dando. Ah, não, eu estou dando num congresso para otorrino. Aí é outra história. Sim. Né? Mas mesmo assim, tem muitos otorrinos que não são da área. Né? E quanto mais didática você for e simples você falar, mais você vai atingir as pessoas. Né? Naturalidade. Quanto mais natural você for, melhor. Não é aquela naturalidade que a gente usa quando a gente está sentada no sofá da sala, conversando com a família. Mas é uma naturalidade de ser você, né? Ser você, não é? Respeitar o tempo, importantíssimo, né? Porque tem gente que não respeita o tempo. Então, quanto tempo eu tenho? Né? Então, por exemplo, você vai dar uma entrevista numa TV, às vezes é menos de 1 minuto. Verdade. Menos de 1 minuto, um ao vivo, ou 2 minutos. Então, você precisa ser muito focada no que você quer falar. Qual a mensagem eu quero deixar? Pá, cravado. Tá? Se você for explicar, acabou o tempo. Aí você termina não passando a mensagem que você queria e as pessoas em casa não entendem. E você então, sai frustrado também, né? Tá. Foi ruim para todo Mas aí mundo. Você tem que saber quanto tempo, perguntar ao repórter ou sei lá, para quem você está fazendo, né? Se for até um vídeo para o Instagram de 1 minuto. Tem que saber o tempo. Tem 1 minuto, então o que é que eu vou falar? Qual é a mensagem principal que eu quero deixar? E focar naquilo. Pergunta ao repórter antes. Uma outra coisa importante também é você perguntar o que é que ele vai perguntar a você. Porque aí você consegue ser mais focada, né? E uma outra coisa também que tem muito a ver também com a comunicação em relação à vestimenta, o cabelo, os adereços que você usa, a maquiagem. Isso tudo é comunicação, tá? Então, antes de falar, botar o rosto para falar, você tem que pensar assim, qual a imagem eu quero passar? Né? Qual a imagem eu quero passar? Parece não ter importância, mas tem muita importância. Porque se você usa uma roupa, por exemplo, sensual, né? com decote, com transparência, né? Todo
todo mundo vai ficar olhando para o seu decote, para a sua transparência. Isso que vai passar. Né? Se você usa, sei lá, uma maquiagem muito forte, um batom vermelho, vai dar uma entrevista no Jornal da Manhã, bem cedinho, 6 horas da manhã, com um batom ou com uma maquiagem de ir para a balada à noite, para um boate. A gente vai ficar observando isso. O assunto vai ficar em segundo plano. Verdade. Então, isso tem a ver, né? Então, pensar na sua imagem que você quer passar, isso porque comunica também. De alguma forma, bem assim, fazendo um paralelo, é como se fosse organizar mesmo um evento, né? Uma festa. Você tem que pensar em tudo, no tempo que você tem, pensar em tudo. Que você tem, no que você vai vestir, né? Claro que mesmo Isso. que você monte que você treine, monte as respostas, você tem que estar aberto a lidar com imprevistos, né? Que a vida é assim. Não adianta também ficar preso e na hora você pega num imprevisto enfim, acabar não sendo legal. Então, assim, tudo tem que ser pensado. Inclusive, nessa live aqui, a gente faz um roteiro, a gente se conversa, tem que ver se aquilo tem a ver, né? Às vezes alguém pode te chamar para falar de um assunto que você não tem domínio, então talvez não seja uma boa opção você aceitar, não precisa aceitar tudo, né? Então, tudo tem que ser pensado, né, Gabriela? É isso, exatamente. Não, pode falar. E a tendência também, se a gente não prepara o assunto, tudinho, a tendência é fugir do tema, não ter objetividade, como eu falei. Fica uma coisa, né? A gente vê isso também muito em aulas, né? Às vezes tem profissionais muito competentes que, quando vão para uma sala de aula, acabam não passando isso, no caso. Porque o fato de ser bom, competente, não necessariamente significa que você consegue passar isso em termos de comunicação, né? Ou não consegue atingir esse objetivo. E aí fica realmente destoante. Às vezes a pessoa tem muito conteúdo, mas não consegue simplificar, ser objetivo e realmente, assim, até conhecer o público, não é? Saber o que realmente é importante que fique ali. Então, às vezes a pessoa termina entrando muito em detalhes. Uma outra coisa é que a gente não pode, numa fala, entrar muito nos detalhes, porque aí desfoca do objetivo principal. Né? Então, se você vai exemplificar a sua fala, não usar muitos exemplos, escolher um, no máximo 2. Se for muitos, aí já termina desfocando. Certo. E em termos de oratória em si, alguma orientação, alguma recomendação, alguma sugestão? Inclusive relacionada até mesmo ao cuidado, você, sei lá, antes de fazer uma live ou dar uma entrevista, fazer algum exercício, algum treino, no caso que fonoaudióloga... Em relação às lives, até essa questão do fundo é importante, né? Às vezes tem o cenário, né? O cenário, às vezes... Aí termina você prestando atenção ao cenário, a casa da pessoa, a pessoa que está passando lá atrás, né? A estante que tem alguns objetos e você fica olhando para os objetos da estante, enfim. Isso é importante você se preparar, procurar um local silencioso, com a iluminação adequada. Né? É importante também, Renata, porque na live fica duas pessoas, né? Mas você afastar um pouco a câmera para que não fique só o rosto da pessoa. Para ficar o corpo também, um pouquinho do gesto, para que as pessoas consigam interagir melhor, né? Quando você vê, não fica só o rosto. Boa dica. Controlar a intensidade da voz, né? A tendência também. Muitos professores estão se queixando mais, inclusive, da voz ainda nesse período. Por quê? Porque é só voz, né? Então, não tem um corpo, não tem mais aquele de chegar junto do aluno. Então, são 2, 3, 4 horas só falando, sem nenhuma ajuda. E isso dificulta. E é muito ruim, não sei se você já deu uma aula, você fica falando para a tela do celular ou do computador. Né? Você não vê, você só vê as pessoas desligadas. Outro dia eu vi um comentário, eu acho que no
no Instagram que parece uma sessão espiritual. Renata, você tá aí? Gabriela, tá aí? Então você fica falando só. Então só a voz que você usa, né? Termina gastando mais, às vezes falando um pouco mais alto, porque você tem a sensação que o outro não está escutando. E aí você tem que estar controlando, né? O bom é usar o fone. Eu estava com o fone no início, mas eu achei que o fone estava apitando, por isso que eu tirei. Então, o bom é usar o fone só em um ouvido. Deixar o outro ouvido, o ouvido do microfone, deixar o outro ouvido sem, para você também não ficar completamente, né? Ter esse melhor ajuste. E ficar trocando. Se você for dar... Interessante isso que você falou, porque eu tive a experiência de dar uma entrevista no estúdio, que é uma experiência, né? Como se estivesse conversando com alguém. Mas aí, um dos dias eu nem sabia, quando eu vi era fora do estúdio. E aí você usa aquele fone que você recebe a pergunta, né? E responde. Sim. Então, assim, eu não sabia do delay, dessas coisas. Então, essa sua dica é interessante, porque às vezes a pessoa toma um susto, né? E aí fica se escutando, se confunde, se perde no que ia falar. Então, assim, no dia eu botei nos dois e baixei o volume. Foi a minha reação no momento. Mas, assim, é interessante essa dica, porque alguém já pode botar em um lado só e ficar mais tranquilo. Coloque em um lado só, porque você tem um controle do ambiente também. E aí você tem o microfone fica aqui. Então, tem pessoas também, um outro erro. Tem pessoas que ficam falando e aproximando o microfone. Isso não é bom, porque a voz fica muito com puff, tá? O ideal é deixar só um mesmo e deixar o outro vídeo. E se você for dar muitas horas de aula, você trocar sempre o lado do ouvido, né? Para não sobrecarregar um, né? Entendi. E aí, essa parte que eu acho que é mais engraçada, que é... E as gafes mais cometidas? O que é que você tem, assim, para compartilhar? Eu acompanho seus vídeos, seus comentários, e acho muito legais, porque isso acontece mesmo, né? Com todos nós. Todo mundo tem uma gafe já, né? Uma das coisas até que eu percebo, às vezes a gente, né, vai fazer um selfie ali, ou vai gravar um vídeo e tá com o celular na mão e às vezes fica balançando o celular, então o público começa a ficar tonto ali, que é o mesmo que acontece às vezes quando você vai dar uma aula, tá com o laser e fica rodando o laser e tá todo mundo ali tonto também, então isso realmente é uma coisa que às vezes a pessoa não percebe e acaba perdendo a oportunidade, né, de captar mais pessoas ali na atenção. Isso. O que é que você teria mais para exemplificar? O ideal é aquela história que a gente falou no início, né? Filmar e se analisar de fora, para evitar isso, né? Eu acho que a gafe, assim, são várias, né? Mas eu acho que eu posso dizer que a pior é quando você não prepara a sua fala. Que você chega e ainda chega o pior, ainda chega pedindo desculpa. Olha, gente, desculpa, eu não tive tempo de preparar. Né? Eu não tive tempo de preparar a aula. Aí senta e vai conversar coisas que não tem nada a ver. E aí você diz, né? Eu me preparei toda para assistir essa aula e não vai. Tem gente que ainda pede desculpa, que não teve tempo de preparar a fala, né? Essa é uma que eu acho ruim. Fugir do tema. Muita gente foge do tema por falta de objetividade. Para isso não acontecer, o ideal é que faça o script, né? Faça o roteiro e foque. O que é que eu quero passar? Quais são as mensagens que eu quero que as pessoas fiquem, né? Saiam dali com aquela mensagem. Então, sempre fazer esse roteirozinho pensando nisso. Muita gente, uma coisa também que eu acho que todo mundo passa é o tempo, né? Tem gente que extrapola muito tempo. Não respeita as outras pessoas que vêm a seguir. Isso, para mim, é o fim também. Eu não tenho muita paciência. E aí, ficar escutando um discurso de 1 hora, né? Ninguém tem mais paciência. Hoje em dia, todo mundo vai todo mundo para o celular, né? Todo mundo viaja e volta. Termina as pessoas ficando com o início da fala e com a conclusão. E tem gente ainda que diz assim, concluindo, aí você... aí vai mais, né? Graças a Deus. Concluindo, graças a Deus. Aí quando você vê a conclusão dele, foi 30 minutos. Então...
Ou então a Né? pessoa Concluindo, fala tem esse que concluindo mais de uma vez, né? E aí você já não acredita mais, né? concluir, não acredita mais, ninguém aguenta mais. E fica concluindo, concluindo. Falar nisso é importante, você concluir a fala. Porque Sim. muita gente, hoje todo mundo com celular, é a pior concorrente da pessoa é o celular. É importante você concluir a sua fala. E nessa conclusão, você fazer um resumo do que você falou. Então, Recapitular, você né? concluindo e um breve resumo, muito breve, da mensagem principal que você quer deixar. Por quê? Porque muitas pessoas, no meio da sua fala, saiu de órbita, né? Foi para o celular, foi fazer outra coisa, foi conversar, e ali, pelo menos, fica a conclusão na cabeça da pessoa. Então, concluindo ou finalizando, aí você fala 3 tópicos mais importantes para fazer esse fechamento. É importante, né? Uma outra gafe que eu acho, e que não sei se é porque eu sou fonoaudióloga, são pessoas que falam alto demais, que mesmo usando o microfone, não tem o controle e começam a gritar no telefone, né? Mesmo usando, e aí passa realmente que o que é que uma pessoa que fala alto passa? Passa para o outro que a pessoa não tem limite, não tem educação, né? Não passa uma impressão boa, né? Deixa eu ver outra gafe. Eu acho que dá um branco também, né? O dar o branco, já me deu branco. Já. Acontece. Dá o branco e aí a pessoa, muitas vezes a pessoa dá o branco e a pessoa se descontrola. Perde completamente o fio da meada, às vezes começa a tremer, às vezes desiste da fala e fala outras coisas e a voz fica trêmula e até tem pessoas que choram, né? E ali parece que acabou a vida da pessoa e a pessoa fica com aquele trauma. Então, para evitar o branco, é importante a preparação e o treino da fala, né? Os exercícios de fonoaudiologia, os aquecimentos vocais, a preparação, todo o treino que a gente faz, ajuda a controlar essas gafes, né? A diminuir os brancos e tudo. Mas sempre acontece, né? Uma coisa também que você falou é essa questão, tem gente que fica se movimentando muito quando dá uma aula. Só que o ideal é que se movimente, o ideal é que o professor, ele não fique, ele não crie, não seja uma árvore, né? Não crie raízes. Porque tem pessoas que criam raízes, tem pessoas que ficam no mesmo lugar, dá uma aula de uma palestra de 30 minutos, 1 hora, na mesma posição. Criou raízes, literalmente. E praticamente não se mexe. Então, isso E tem é gente ruim. que senta, né? Ou senta. E aí, tipo, parece que tá sem vontade. Sentar é pau, E tem o extremo, que se movimenta de um lado para o outro. Fica igual um pêndulo, né? Para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Isso termina deixando o outro tonto, né? Eu ouvi E falar muito também gesticula sobre muito. botar a mão no bolso, né? Eu tinha um professor que ele ficava dando exemplos de coisas do que não se deveria fazer. Não, porque as pessoas vão ficar esperando a hora que você vai tirar. O que, é que você vai tirar do bolso? Ou Não, você fica acho que mexendo. nas aulas de oratória, acho que as pessoas falavam, não bote a mão no bolso. Eu acho que a mão no bolso Tranquilo. é ótimo. Mas As duas não pode ficar com a mão no bolso o tempo inteiro. Imagina a palestra toda ou a fala inteira com a mão no bolso. Você vai dar uma entrevista, né? E com a mão no bolso, a entrevista inteira. Não. Você pode iniciar com a mão no bolso, gesticula, aí depois para um pouquinho, bota um pouquinho na mão no bolso. Também depende do assunto. Se você falar um assunto muito sério com a mão no bolso, fica uma coisa esquisita, né? Não passa muita. É coisa estranha. Outra coisa eu é acho que mexendo, às vezes, as pernas, né? Às vezes tem gente que fica um pouco ansioso, tudo, aí extravasa um pouquinho para as pernas e fica com um movimento repetitivo ali e chama atenção. Tem pessoas que ficam também com papel, né? O papel fica balançando de nervoso. Aí a dica para quem fica e não consegue controlar a mão é segurar uma prancheta.
Ah, né? Você pega uma prancheta dura, bota o papel, se você quiser ter o seu papelzinho, ou segura o celular, porque o celular não é mais duro, né? Agora o papel balança mesmo. Então é você segurar uma coisa mais dura, porque aí não vai balançar. Hoje você pode anotar as coisas no celular, fica mais fica fácil, mais né? fácil. É, essa questão de se movimentar de um lado para o outro, feito pêndulo, não é bom. O ideal é que você, em mudanças de assunto, você vai fazer uma mudança de assunto numa aula, você ir um pouco mais para frente, porque aí você acorda quem está dormindo, ou Sim. você dá uma recuada, né? Então, em mudanças de assunto, você trocar a postura, você mexer. E não ficar com o corpo muito parado, né? Isso também gera dá vontade de dormir, uma pessoa que não se mexe, né? Eu acho que uma outra gafe, Renata, é quem fala cuspindo. Não sei se Ai, você já teve algum professor. ai, Eu, pelo menina. menos, eu E tinha um agora com o professor. Covid ainda, hein? Eu tinha um professor que era a sala toda que ficava, né, falando, a gente tinha que abrir uma sombrinha, porque ninguém conseguia ficar na frente. Então, tem gente que junta saliva, né, aqui no canto da boca, Ou bota a língua para fora, né? Às vezes bota a gosta de língua falar. para fora, vai juntando saliva. E isso tem trabalho, isso a fonoaudiologia pode ajudar fazendo um trabalho de motricidade orofacial para fortalecer bochecha, língua, né? E é muito ruim, né? Falar com o outro e o outro tá ali, mesmo que não cuspa, mas quando junta saliva dá nojo no outro, né? Ai, Senhor, ninguém merece. Olha, Uma... eu queria perguntar, tem pessoas que não gostam, eu até postei recentemente sobre essa questão da nossa voz no áudio, né? No audiovisual e a nossa voz, o que a gente escuta. E aí tem gente que não gosta. Quer dizer, várias pessoas não gostam de escutar a sua voz no áudio, na TV, em outros veículos. O que é que você tem a falar sobre isso? Alguma dica, alguma sugestão, algum comentário? Eu acho que eu vi sua postagem, achei ótima. Eu acho que é muito difícil alguém gostar da própria voz, né? Uhum. Então, para quem não gosta, para quem causa aquele estranhamento, é escutar, é gravar Acostumar, áudio, né? gravar e escutar, gravar e escutar. Ou então, grava o áudio, escuta e só manda quando ficar legal. Sim. Mas treinar isso, você tem que se gostar da voz. Mas se você tem uma voz, uma pessoa que tem uma voz fina, não é uma voz grossa demais, rouca, intensa, isso tudo tem tratamento. A gente pode melhorar bastante, né? Dentro de cada possibilidade de cada um, né? Dos limites de cada pessoa, mas tem tratamento. Mas a dica é você gravar e escutar para ir acostumando. Sim. E aí, Gabriela, eu queria que a gente fala muito nesse termo profissionais da voz e, enfim, tem pessoas até que não entendem muito o que é isso exatamente. Eu queria que você explicasse um pouquinho o que é ser profissional da voz e desse algumas orientações, principalmente para esse público que realmente usa a voz como principal instrumento de trabalho, então acaba, por vezes, esquecendo que precisa cuidar, precisa repousar, precisa ter alguns cuidados específicos. Então, queria que você frisasse isso, que também vai servir para quem não é necessariamente um profissional da voz, mas para ter esse cuidado mesmo com a voz, porque às vezes pode ter problemas com isso, né? O profissional da voz é todas as pessoas que usam a voz, que dependem da voz para trabalhar. O professor, o cantor, o ator, o jornalista, o advogado, né? Se a pessoa faz a pergunta assim, você sem voz, você consegue trabalhar? Então, se a pessoa fala, não, então você é um profissional da voz, né? O profissional da voz, o ideal é que ele tenha um cuidado com a voz, que ele mantenha hábitos saudáveis de saúde vocal, tomar muito líquido, não gritar, não falar alto, né? Às vezes a pessoa não grita,
gritar. Tudo bem que é adulto, não tá, um adulto gritando, né? Mas durante o dia fala muito. Passa o dia, são pessoas hiperfalantes ou que falam muito alto durante o dia e aí, né, termina Sobrecarrega, né? sobrecarregando, né? Então, às vezes tem professor que dá aula o dia todo, mas fora isso, nos intervalos ainda conversa horrores, não é? Ainda canta na igreja. Então, essas pessoas elas precisam ter um cuidado maior, assim como um atleta, né? Então, você não vê um, um, um jogador de futebol, um maratonista, por exemplo, uma bailarina entrar no campo e correr, fazer apresentação, fazer os ensaios sem alongar, sem aquecer o corpo. É impossível você ver um jogador de futebol e jogar sem aquecer, sem fazer um preparo muscular antes, né? Então, preparando cada músculo ali, fazendo um trabalho de musculação. Aí tem trabalho também aeróbico, né? De condicionamento físico no campo. O corredor também ele precisa fazer musculação, fortalecer joelho, fortalecer o corpo, a coluna. E, além disso, o trabalho de corrida. Fora isso, no dia, tem que alongar, tem que ter uma alimentação super equilibrada. Né? Então, um jogador ele não pode comer qualquer coisa. Ele até comia, mas agora eles têm um controle muito grande. Um atleta, a mesma coisa. Então, o profissional da voz, ele precisa ter essa consciência que ele é um atleta da voz. Ele é um atleta da voz, então ele precisa ter o cuidado, né? Então, as indústrias... É engraçado, quando eu vejo os cantores populares, eles não têm um hábito muito de aquecer a voz, desaquecer. Mas aí você vê os músicos que andam com eles, como tratam os instrumentos. Não é? Como trata. Eu estava vendo outro dia o Marcelinho tratando a sanfona dele. Passando uma flanela, tendo cuidado, tem a caixinha e afina antes, tem todo um cuidado de afinar, tem todo um cuidado para guardar, para não estragar, mas o cantor não lembra de aquecer. Né? Muitas vezes bebe bebidas alcoólicas, fuma, usam drogas, usam a voz, né? Então é importante esse cuidado com a voz, líquido, né? Ter uma hidratação boa, alimentação saudável, momentos de repouso vocal. Então você percebe que um professor percebe que sua voz tá meio cansada, com fadiga, fica de repouso de voz. Não é aquele repouso de voz relativo, digamos que falando só o essencial, falando mais baixo. Ele precisa ter essa consciência, esses momentos de repouso vocal, quando a voz dá sinais que está com fadiga, né? E esse trabalho em parceria com vocês, com os otorrinos, esse trabalho é fundamental, né? Então, o profissional que vai ao meu consultório, todos eles são encaminhados para o otorrino para a gente ver como é que está a saúde da voz, né? O trato vocal. Porque às vezes a gente pensa voz, pensa só na laringe, nas cordas vocais, mas a saúde na voz que eu digo, o nariz precisa tá bem, o cliente precisa estar respirando muito bem. Às vezes uma respiração, o nariz que vive obstruído, com rinite, né? Isso não é normal. E o profissional da voz não pode ter um nariz desse jeito. Vai sobrecarregar mais ainda, né, a voz? Isso, uma pessoa que não respira bem, ele vai, né, vai respirar pela boca, o ar vai entrar seco, né, vai entrar sujo, vai deixar a corda vocal trabalhando com muito mais dificuldade, né, sem vibrar direito. Então, precisa respirar pelo nariz, precisa estar com o nariz desobstruído. Ter esse cuidado com o trato vocal todo, não só com a laringe, não é? E muitas vezes as pessoas pegam
exercícios na internet de aquecimento e desaquecimento vocal e acham que tá ok, mas não é assim. Você vê um atleta, ele não só faz exercício lá no campo antes de jogar, só não vão aquecer ali. Tem, como eu falei, tem todo uma preparação antes de que tem que ter, né? E a manutenção desse cuidado. E a gente tem que ter muito cuidado, porque hoje a gente tem acesso a muitas coisas e muitas informações, e isso é bom. Por outro lado, como você falou, às vezes a pessoa pega algum exercício, alguma coisa na internet, que aquilo não pode se adequar bem a você. Você pode estar também trazendo um prejuízo. Então, a gente tem que ficar muito atento, não só em Faz relação exercícios completamente que não tem nada a ver com o caso da pessoa. Errado, muitas vezes de uma forma inadequada, que machuca, é melhor não fazer. É melhor não fazer e tomar muita água, fazer repouso vocal e ter os cuidados básicos do que estava fazendo um exercício que você não tem noção se isso pode, né? E se precisar, realmente procurar um profissional, né? Porque é a mesma coisa, né? às vezes vem uns tratamentos milagrosos para várias coisas e, enfim, é aquele barato que sai caro, que às vezes você vai ter mais prejuízo em ter que compensar. A Ana Galgani está até aqui dizendo: a minha voz é meu cristal e eu prezo sempre pelo cuidado e por despertar essa consciência nos meus alunos de canto. Ana, um beijão. A Ana virou minha professora. Ana, beijo. De técnica vocal e, enfim... Você está fazendo técnica vocal, Renata? Eita, coisa linda! Estou aprendendo muito com ela. Então... A Ana é muito disciplinada, extremamente disciplinada, consciente e uma professora de canto fantástica, né? Sem dúvida. Foi professora até... de canto e cantora também. Cantora, tudo. Foi indicada pela Rose Soares, que também está aqui assistindo a live, que uma cantora maravilhosa, também fez aula com ela. Mas realmente a gente tem que pensar nisso tudo mesmo. E é interessante como, por exemplo, quem já nasce, né, cantando, ou já está num meio assim, onde usa muito a voz, aquilo já é muito natural. Às vezes outras pessoas que não estão, por exemplo, a mim, eu trabalhei em outros aspectos, a voz em si, para o canto, por exemplo, nunca pensei, eu sou até otorrino, até anatomia, fisiologia eu sei, mas para realmente usar a voz e conseguir cantar, e enfim, eu estou aprendendo muito. Então, está sendo uma experiência fantástica. Um novo mundo. Tem que aprender a abrir, a destravar, a colocar a voz, né? Nossa, eu tô no início, tô engatinhando. A respiração também, que ninguém pensa, né? Respiração. Nossa. Não, e respiração é uma coisa assim que eu aprendo todos os dias, porque tem respiração para tudo, né? Eu já tive um paciente que ele chegou para mim: doutora, eu tenho apneia, eu fiz do sono. Ele: não, normal aqui, eu fico aqui e fico sem respirar. Às vezes, quando eu percebo, eu tô sem respirar. Então, assim, a gente não presta atenção na respiração, né? E eu faço até vários exercícios, e hoje eu tenho bem mais consciência respiratória. Por outro lado, o canto está me trazendo uma consciência de uma outra forma, uma outra percepção. Então, está me ajudando bastante. Que bom que você está fazendo com a Ana. Tô mesmo. Gabriela, eu acho que... A voz da Renata é uma flor que está desabrochando. Eu queria que se você tiver alguma mensagem para passar, acho que a gente está nos últimos minutos aqui, e eu queria agradecer bastante você ter compartilhado esse momento, seus conhecimentos. Estou muito feliz da gente ter se encontrado hoje e falado tanta coisa legal e interessante. Espero que as pessoas que assistiram, que se interessem, te procurem para trabalhar melhor a voz e saber se comunicar da melhor forma. Renata, eu que agradeço a você pelo convite, pela oportunidade de conhecer, né? Que eu já conhecia seu irmão, tenho muito carinho por ele. O Renatinho foi repórter da TV Gazeta, eu trabalhei com ele do início até a saída dele da TV, né? Então, muito obrigada pelo convite. E eu queria concluir dizendo que o papel da fonoaudiologia, é justamente trabalhar os ruídos da comunicação. Né? Todos esses ruídos que a gente falou aqui, que termina chamando mais atenção do que a mensagem, a gente pode trabalhar
minimizar para que a sua mensagem seja mais clara, mais eficiente, mais empática, com mais generosidade, né? Porque tem pessoas que conseguem até se expressar bem, que nem tem ruídos na comunicação, mas não tem uma comunicação empática. Sim. Né? Não consegue ter uma comunicação mais violenta. Então, isso também a gente pode melhorar. Obrigada, Renata, pelo seu Obrigada a convite. você. Foi maravilhoso. Um beijo grande e ótima noite. Beijo Vamos repousar a grande. voz. Obrigada a todos. Tchau. Obrigada, pessoal.